Fala pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique e finalmente, depois de muitos e muitos anos de espera, a gente pôde ver o primeiro teaser trailer da série do Obi-Wan Kenobi. E para completar a bomba do lançamento, também foram lançadas várias imagens exclusivas da série e uma entrevista bem legal com várias revelações lá na Entertainment Weekly. Então vamos juntar todos esses lançamentos pra gente comentar todas as novidades que esse projeto tão emocionante vai trazer pra gente nos próximos meses. Beleza? Cara, é 2022 e Ewan McGregor e Hayden Christensen estão voltando pra Star Wars. Tem noção? O trailer começa com pequenos momentos daquela vida bem pacata que o Obi-Wan se força a ter em Tatooine, já que ele tá se escondendo da caça imperial pelos Jedi. Ele diz que a luta acabou e que nós perdemos, o que tudo indica que é uma referência à queda da República. E essa frase é importante pela forma como ela reflete o estado de derrota em que o Obi-Wan se encontra. A gente sempre soube que o Obi-Wan carregou muitas frustrações nessa época, mas o jeito como ele diz que a luta acabou indica uma falta de esperança que é interessante, como uma desistência dele não ver mais formas da luta continuar no futuro. E esse sentimento ainda é reforçado lá na entrevista da Entertainment Weekly, porque o Ewan McGregor disse que no início da história o Obi-Wan realmente está quebrado e sem fé. Então o Obi-Wan parece estar muito descrente, e esse sentimento abre um espaço bem legal para um arco de evolução dele, que pode desenvolver essa mentalidade desmotivada pós-episódio 3, até que ela se torne a esperança da nova luta que começa no episódio 4. E o fim do trailer ainda reforça a importância dessa recuperação da esperança dele, dizendo que a esperança sobrevive. Seguindo em frente, a próxima cena aprofunda uma outra peça-chave das motivações do Obi-Wan, quando ele aparece vigiando o Luke Skywalker, sinalizando como a proteção do Luke é o objetivo que justifica todo esse exílio em Tatooine. Eu tô bem curioso para ver a relação do Obi-Wan com a família do Luke, o Owen e a Beru, porque no episódio 4 a gente vê que todos eles se conhecem, mas de uma forma que indica algumas complicações na convivência deles. What if he's related to Ben? That wizard's just a crazy old man. Como o Owen e a Beru receberam o Luke do próprio Obi-Wan, eles sempre souberam que o tal Ben Kenobi era a ponte entre o Luke e a verdadeira linhagem secreta dele de Jedi. E por isso eles não gostavam muito da proximidade dele com o Ben, como uma forma de proteção para o Luke. Luke's just not a farmer, Owen. He has too much of his father in him. That's what I'm afraid of. E parece que a série vai desenvolver essa lacuna, essa época em que o Obi-Wan e o Owen se relacionam por causa do pequeno Luke. O trailer mostra como o Owen deve se envolver com os conflitos centrais da história, com ele encarando até os Inquisidores, caçadores de Jedi. E essa dinâmica pode ser legal para fazer com que o Ben e o Owen se complementem de alguma forma para proteger o futuro do Luke. Mas a gente vai falar mais sobre os Inquisidores daqui a pouco. Aguenta aí. Então, resumindo, a gente tem uma trama que está relacionando o Obi-Wan, o Luke e os tios dele, todos juntos, com conflitos grandes que envolvem até o Império. E eu tô bem curioso para ver como essas experiências, que envolvem tantos riscos, vão se conectar com as motivações que esses personagens têm lá no episódio 4. Porque naquela época eles estavam bem esquisitos uns com os outros, né? Your father wanted you to have this when you were old enough, but your uncle wouldn't allow it. He feared you might follow old Obi-Wan on some damn fool idealistic crusade like your father did. A relação do Obi-Wan com o Owen até foi explorada nos quadrinhos do cânone atual, tem umas histórias bem legais, mas em live action foi algo que não foi tão explorado assim. Então, ainda tem muito pano para manga. E só para fechar, foi bem emocionante ver o Luke Skywalker pequeno, principalmente pelo jeito como ele tá brincando de pilotar, exatamente como ele continuou fazendo até o episódio 4, quando ele brinca com aquele modelo de Skyhopper que ele tanto curtia. O Luke é essencialmente um sonhador, alguém que vivia se imaginando em aventuras, em possibilidades, um cara que queria sair de Tatooine para viver a vida. E é bem legal ver o passado infantil de todos esses sonhos, do Salvador da Galáxia. Stay hidden. Na sequência, a gente vê a fortaleza dos Inquisidores da Lua de Nur, que já tinha aparecido lá no jogo Jedi Fallen Order, mas que agora marca sua estreia em live action. E nessa parte, o trailer mostra como vários Inquisidores vão fazer parte da série,
como já era esperado. Só para recapitular, para quem não conhece os caras, eles são basicamente sensitivos da força, até ex-Jedi, que caíram para as sombras e passaram a ser usados pelo Império como caçadores de Jedi. E caso você queira rever mais sobre eles, eu tenho um vídeo inteiro sobre os Inquisidores, onde eu falo sobre a origem deles, sobre os membros da equipe, sobre as armas que eles usam, enfim, várias outras informações que eu vou deixar marcado aqui em cima nos cards e na descrição, beleza? É um vídeo bem legal que eu curti muito fazer. Mas voltando, a gente tem a presença de alguns Inquisidores já conhecidos, como o quinto irmão, que está sendo interpretado pelo Sung Kang. Esse Inquisidor sempre teve uma influência asiática muito bem definida no visual dele. Então ver o Sung Kang no papel, que é um ator que eu acho bem legal, faz ele ser um verdadeiro samurai das sombras, de um jeito bem maneiro. E a gente também tem, é claro, o Grão Inquisidor, que é o chefe da equipe, que responde diretamente ao Darth Vader e ao próprio Imperador. Eu curto muito o Grão Inquisidor lá em Star Wars Rebels, e eu acho foda ver ele sendo levado das animações para o live action, principalmente numa série tão importante quanto a do Obi-Wan. Mas, por outro lado, o visual dele não vem convertendo bem a identidade visual super ameaçadora e esguia da versão animada. E se a gente também comparar com os outros Pawans que já foram feitos em versão live action, da mesma espécie, aqueles do episódio 3 tinham um visual mais condizente com os Pawans das animações. Eu sei que a adaptação para live action muda o design de um personagem feito nas animações. Isso é normal. Até por uma questão de execução de cenas de ação e mobilidade do figurino. Por exemplo, a Ahsoka não ficou exatamente igual à versão animada. E nem a outros Togrutas que a gente já tinha visto em live action. Mas o visual dela foi super bem acabado e deu super certo. Só que nesse caso do Inquisidor, o resultado acabou não equilibrando muito bem a praticidade do figurino necessária para o personagem com o visual dele. Essa falha não é nada grave, que acaba com a minha experiência da série, mas de qualquer forma foi algo que não atingiu as minhas expectativas, principalmente levando em consideração o que foi feito com outros personagens no passado. Continuando a falar sobre os Inquisidores, temos outros que parecem ser inéditos no cânone, como essa Alien, que aparece de perfil em alguns momentos. Não tivemos muitas coisas confirmadas ainda sobre ela, então vamos ficar no aguardo. Mas a grande estrela é a Reva, ou Reva, não sei como eles estão chamando ela, mas enfim, ela é a terceira irmã, como já foi definido no site oficial de Star Wars, e ela é interpretada pela Moses Ingram. E essa sim tá com um visual bem legal, com armadura bacana, bem ajustada, com capa e tudo que tem direito. Numa cena, ela parece estar ameaçando os moradores de Tatooine, incluindo o próprio Owen, no que parece ser uma caçada por algum sensitivo da força. E essas ameaças que podem afetar o Obi-Wan. A gente escuta no trailer que os Jedi não conseguem esconder quem eles são, porque a compaixão deles deixa uma trilha. Então essas ameaças parecem ser parte dessa estratégia, de forçar os Jedi a agirem para protegerem aqueles que estão em perigo. Essa dinâmica é muito interessante porque ela coloca o Obi-Wan num conflito onde não há uma saída certa, porque para proteger os inocentes, ele precisa agir como um Jedi. Só que dessa forma, ele acaba colocando a vida do Luke e o segredo da existência dele em risco. Então o Obi-Wan pode ser colocado num dilema moral, que não depende só da escolha de agir ou não, mas sim de como, de que forma que ele deve agir para proteger os inocentes e o futuro da galáxia. To hunting Jedi. Seguindo em frente, agora vamos falar sobre a trama que parece estar sendo construída. A gente vê que os Inquisidores vão até Tatooine caçar o que deve ser algum sensitivo, mas em outro momento, antes ou depois, na história, a trajetória deles se cruza com a do Obi-Wan, em um novo planeta, que é chamado Daiyu, que, de acordo com os roteiristas da série, tem uma pegada bem Hong Kong, com uma vida noturna bem afiada. Então, resumindo, os Inquisidores parecem ter ido atrás do rastro de alguém nesse lugar, o que faz sentido, tendo em vista que eles são caçadores, que vão atrás dos alvos deles. Mas a grande pergunta é, então por que o Obi-Wan saiu de Tatooine se ele estava protegendo o Luke? Pelo visto, foi algo tão importante quanto o próprio Luke. Então vamos teorizar algumas opções aqui. Opção 1. Quem sabe o Obi-Wan quis tirar os Inquisidores de Tatooine de alguma forma, para afastar eles do Luke. Quem sabe chamando a atenção deles, ok, resolveria o problema.
Mas a opção número 2 é que talvez o Obi-Wan tenha ido ajudar alguém que precise de ajuda tanto quanto o Luke. É algo que se encaixa naquele dilema da compaixão do Jedi, que força eles a agir, de alguma forma. E dentro dessa teoria, eu acho que seria bem coerente ver a Leia precisar da ajuda do Obi-Wan. Porque se existe algo tão importante quanto o Luke Skywalker, é a irmã dele, a outra filha do Anakin. A Leia é a filha adotiva do Bail Organa, que é um personagem que teve contato direto com o Obi-Wan no passado. E a família deles tem uma proximidade tão enraizada que no futuro do episódio 4, a Leia buscou ajuda justamente do Obi-Wan. Então existe uma margem muito grande para as histórias deles se cruzarem novamente nessa série. General Kenobi, years ago you served my father in the Clone Wars. Now he begs you to help him in his struggle against the Empire. Enfim, são só teorias e eu espero que a série me surpreenda além das minhas expectativas. Mas já que o Luke foi revelado logo no primeiro teaser da série, quem sabe o outro fruto da linhagem Skywalker esteja sendo guardado para nossa surpresa no desenrolar da série. Então, resumindo, gostei do trailer, curti o fato dele não ter revelado nada tão descarado assim, ao mesmo tempo que ele também indicou conflitos interessantes pro Obi-Wan, tanto a nível de desafio físico, dele provavelmente ter que enfrentar inquisidores, mas também com ele tendo algumas questões internas que ele tem que resolver, dele dizendo que a luta foi perdida, para ele ter que recobrar essa vontade dele de acreditar numa nova esperança, entendeu? Trocadilho, uma nova esperança, enfim, você entendeu. E trilha sonora simplesmente impecável, uma sucessão de hits de John Williams, esse gênio único na história da humanidade, e Duel of the Fates é a prova incontestável do brilhantismo da trilha sonora deste homem. Então minhas emoções foram fisgadas com sucesso. E eu digo mais, hein? Eu fico com o pé atrás em relação a algumas coisas dessa série, porque eu acho o arco do Obi-Wan na saga inteira quase perfeito. Então assim, se for pra somar, tem que ser algo muito bem feito, que se encaixa muito bem com o que foi feito no passado. Mas até agora, tô achando legal, tô embarcando na parada e torço muito pra que dê tudo certo. Então enfim, digam aí o que vocês acharam desse teaser trailer, o que vocês aguardam para o futuro dessa série, por que o Obi-Wan tá saindo de Tatooine. E é isso, se vocês gostaram do vídeo, puderem deixar o like e um gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais, e a gente se vê na próxima, beleza? Então valeu e um abraço.